De novo, o pastor Gutenberg estará ministrando sobre as nossas vidas, e eu creio de uma forma assim preciosa que Deus estará usando ele. Deus tem usado ele poderosamente e continuará usando para ministrar sobre os nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos apresentar o servo do Senhor diante do Senhor. Deus amado, Pai, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, e creio que hoje também o Senhor estará trazendo uma palavra do alto, dos céus, de Deus para os nossos corações. Abrimos os nossos corações para receber, queremos externar a nossa motivação em receber a palavra, queremos gerar uma atmosfera nesse lugar, onde através da palavra possamos viver intensamente o que o Senhor quer para as nossas vidas. Use o teu servo, fale através dele, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. De manhã eu me apresentei, eu sou o pastor Gutenberg, ali da cidade de Ribeirão das Neves, pastor da Comunidade Evangélica da Fé, Amor e Graça, com a sigla CEFAG, né? Comunidade Evangélica da Fé, Amor e Graça. Sou casado, hoje eu estou fazendo 18 anos de casado. Tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 9, a Isabelle de 16 e a Júlia de 9. E o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Amém? Amém. Quando eu fui convidado para estar aqui na cidade de Montes Claros, eu fui convidado para vir só fazendo companhia, não fui convidado para ministrar. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu iria ministrar aqui nessa cidade. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu comecei a me preparar, e o pastor Ilídio me ligou e disse se eu podia ministrar ali para os líderes. E eu falei: Senhor, eu sou tão pequeno, sou tão pequenininho, né? E ministrar para um povo tão abençoado, um povo tão cheio de Deus, como que eu vou fazer? Bom, eis-me aqui, Senhor. Espero que o Senhor me use, espero que a sua graça esteja sobre mim quando eu estiver compartilhando a tua palavra, que é tão linda, que é tão maravilhosa, que o Senhor possa encontrar corações sedentos dessa palavra, e essa palavra possa entrar como uma semente que vai germinar e dar frutos. Amém. E na verdade nós saímos quinta-feira, ministrei em Curvelo, ministrei lá para os líderes, ministrei de manhã hoje aqui, e tem sido um tempo tão gostoso. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela é uma palavra viva. E ao mesmo tempo que ela fala com vocês, ela fala comigo. E eu tenho sido ricamente ministrado pelo Senhor através das palavras que nós temos ouvido e falado aqui nesses dias. Eu disse para o pastor Cleison, hoje, enquanto estávamos vindo fazer uma visita para um pastor, eu disse: como tem sido um tempo gostoso, como que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas aqui nesses dias. Amém? Amém. E eu creio que Ele vai falar ao seu coração nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler um versículo só, e eu vou tentar, não é nem pregar, eu vou tentar conduzir vocês da mesma forma como eu fui conduzido dentro desse texto, porque eu tenho certeza que a Bíblia não tem que ser somente lida, a Bíblia tem que ser vivida. Amém. E você só vai conseguir viver algo se você entender e sentir. Então a Bíblia você tem que sentir ela. Você tem que sentir como se Deus estivesse falando a você audivelmente, porque é assim que eu procuro ler a palavra. Então quando eu leio um texto da palavra, eu
fico nele até o Senhor falar comigo algo diferente. E se não fosse assim, eu não pregaria. Eu vou tentar fazer com que vocês tenham a visão que eu tive quando eu li esse texto. Eu sei que não é fácil, não é? Mas se eu conseguir pelo menos 10%, que vocês enxerguem pelo menos 10% daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou sair daqui jubilando. Amém? Porque eu sei que se vocês conseguirem enxergar ou sentir pelo menos 10% daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Mateus capítulo 27, versículo 32. Simão leva a cruz do Senhor. Nós vamos ler somente um versículo, porque depois vem a crucificação. Diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simeão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Diga comigo, obrigaram a carregar a cruz. Agora diga comigo com voz de quem entendeu. Obrigaram a carregar a cruz. O texto está dizendo que Simão foi obrigado a carregar a cruz. O texto está dizendo que ele não carregou a cruz porque ele queria carregar. Ele foi obrigado. Mas quando eu li esse texto e eu não havia visto Simão em nenhum outro texto antes disso, e eu fui pesquisar, eu fui estudar a história de Simão. Porque, irmãos, ele ajudou a carregar a cruz de Cristo. Ele ficou do lado de Jesus e ajudou a carregar a cruz. Eu não sei para você, mas para mim era um privilégio poder fazer isso. Aleluia! E eu fui estudar a história de Simão. E eu não vou contar a história dele aqui para vocês, mas eu vou contar para vocês a trajetória de Simão até chegar aqui. Porque a Bíblia diz que eles encontraram um sirineu. Ou seja, Simão morava em Cirene, uma cidade que fica a 1.600 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Eu estava fazendo os cálculos, dá para a gente sair daqui e ir em Belo Horizonte voltar, e em Belo Horizonte voltar. Porque é 400 e poucos quilômetros de Belo Horizonte até aqui. Ou seja, dá para a gente ir, voltar, tornar ir e voltar. E de carro é cansativo. Mas ele não foi de carro, porque naquela época não tinha. Quem está me entendendo, diga amém. Amém! Havia um costume do povo judeu, que todo judeu que não morava em Jerusalém, pelo menos uma vez na sua vida, ele tinha que sair de onde ele estava, do lugar, da nação onde ele estava, da cidade onde ele estava, e ir até Jerusalém para participar de pelo menos uma festa judaica. Simão, então, ele, sabendo que estava aproximando a Páscoa, ele resolve, como sacerdote do lar, como o pai de família, ele resolve pegar um cordeiro e caminhar até Jerusalém para oferecer em sacrifício aquele cordeiro na Páscoa, para perdão dos pecados seu e da sua família. Porque naquele tempo, amados, o filho não poderia pedir perdão dos seus pecados, era o pai, era o chefe de família que pedia. A mulher não podia pedir perdão dos seus pecados, quem pedia era o chefe de família. Então era a responsabilidade que estava sobre Simão. A Bíblia fala desse homem. E eu fui fazer alguns estudos e eu percebi que ele caminhou alguns meses até chegar em Jerusalém. Eu fico imaginando aquele homem andando com aquele animal, indo para Jerusalém, pensando, quando eu chegar lá, eu vou ficar diante do sacerdote, eu vou pegar esse animal, vou oferecer em sacrifício. E como era de costume, eles chegavam na cidade, perto da forma ali, da porta das ovelhas,
eles trocaram as vestes daquela viagem, vestiam umas vestes novas. Fala assim, para mim sacrificar. Para mim sacrificar. Eu tenho que trocar minhas vestes. Porque as vestes velhas não servem para quem quer sacrificar. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. O Senhor, Ele coloca uma nova veste em nós. Então era costume deles, eles chegavam, tiravam a roupa que estava velha de viagem, a roupa que estava suja, que estava manchada, e vestiam uma roupa de linho fino, branca. Pastor, por quê? Porque quando eles vestiam aquela roupa e levavam o animal, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele imolava o animal, ele cortava a veia do pescoço do animal, levantava o animal pelas patas, aquele sangue caía numa bacia, eles iam, pegavam um isopo, que é uma planta que foi usada ainda ali no Egito, quando o povo estava sendo livre da escravidão do Egito, quando ia passar a praga dos primogênitos. O Senhor mandou que fizesse isso. Então, isso é um estatuto perpétuo, eles faziam isso constantemente, todos os anos, na Páscoa. Amém? Porque na verdade isso nasceu ali. Essa planta, ela tem a capacidade de sugar o líquido. Esse isopo, quando ele era colocado no sangue, ele retinha o sangue, e o sacerdote ia e manchava aquela veste branquinha. Se o sacerdote fizesse isso, isso queria dizer que Deus aceitou o sacrifício e que o perdão daquele homem e da sua família estava perdoado. Foi isso que levou Simão a andar 1.600 quilômetros aproximadamente com um animal. Agora, Simão está caminhando, eu fico imaginando ele falando, ele pensando naquela cena, ele pensando ali, como que seria, se o Senhor ia perdoar os seus pecados, se o Senhor ia aceitar o seu sacrifício, se o Senhor ia fazer com que o sangue fosse aspergido sobre ele. E ele chega em Jerusalém. A expectativa de Simão aumenta. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Simão entra na porta das ovelhas, vai ali e troca suas vestes. Olha, se não tem nenhuma mancha naquela roupa que ele estava, diga, não podemos ter manchas. Não podemos ter manchas. Porque a igreja do Senhor, tem que ser imaculada. Tem que ser imaculada. Não pode ter mancha. Não pode ter mancha. Diga para o seu irmão, não pode ter mancha. Não pode ter mancha. Tem que estar limpo. Tem que estar lavado. Está lavado. E sabe o que nos lava? E sabe o que nos lava? O sangue. Glória a Deus. Olhou para ver se não estava nada errado. Olhou para o cordeiro, branquinho, de 1 ano. Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. E ele sai. E ele entra na rua. Quando ele vira a esquina, ele vê um alvoroço. De pessoas gritando, de pessoas chorando, soldados gritando, batendo em alguém, mas a multidão não permitia que ele via, e ele, com medo, não sabia o que estava acontecendo, e ele fica ali olhando. Mas tem uma coisa, irmãos, que o ser humano tem: curiosidade. Se tem um ser curioso, é o ser humano. Você quer ver um exemplo? Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fazia parte de um grupo teatral. E às vezes a gente fazia alguns laboratórios. E dentro desse laboratório a gente tinha que fazer algumas coisas na rua do centro. No centro da cidade de Belo Horizonte, na capital. E às vezes a gente chegava, estava andando na avenida, e de repente parava e ficava olhando para um prédio alto. Mas era de propósito. De repente um grupo de pessoas parando e olhando também para ver o que era que estava lá em cima do prédio. Não tinha nada, irmãos. Era só um laboratório. Não sei se você já viu isso acontecer, mas se tiver alguém olhando alguma coisa, de repente para alguém e fica, o que é? O que está acontecendo aí? É assim ou não é? O ser humano é curioso.
Um camarada quase bateu em mim um dia na BR, porque alguém parou e ele foi para olhar, esqueceu que tinha carro na frente, que ele estava na BR, foi olhar também o que estava acontecendo. Curiosidade. E a curiosidade fez com que Simão saísse do cantinho onde ele estava, para olhar o que estava acontecendo. E quando Simão, ele olha, um soldado vê, peraí, esse cara é forte. Porque naquele momento que Simão olha, foi o momento em que Jesus tinha caído no chão. Porque o seu corpo não aguentava mais de dor. Além da cruz ser tão pesada, porque a cruz não tinha sido feita para ele. A cruz que Jesus carregou não era dele. Era minha. Você entendeu? Era minha. Por isso estava pesada. Era nossa. E ele cai. Seu corpo não respondia porque a dor anestesiou seu corpo, ele não conseguia ter movimentos. Simão olha, vê aquele homem ali, mas os soldados olham para aquele homem forte e diga, soldado romano tinha autoridade. Pode falar, soldado romano tinha autoridade. Soldado romano tinha autoridade. Tinha mesmo, se ele falasse, tinha que fazer, irmãos. E ele vira para Simão e fala assim, você, ajude ele. Agora imagine Simão, não sabendo nada do que estava acontecendo, foi ali de curiosidade, olhar o que estava acontecendo, e alguém vira para ele e fala assim, ei, você, ajude ele. Eu fiquei imaginando Simão dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço ele, eu não fiz nada de errado, eu não estou aqui, eu nem estava aqui, eu acabei de chegar, é ele que é culpado, eu não tenho nada a ver com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem está conseguindo visualizar, diga amém. Amém. Mas o soldado fez o quê? Mandou. Ele tinha que obedecer. Simão, a multidão abre. Simão vai até Jesus. Jesus está caído. A cruz está caída. Simão pega aquela cruz, que também era para ele, como era para mim, coloca nos ombros. E ali ele vai ajudar Jesus a levantar. Mas indignado, porque para ele quem era o culpado era ele. Ele não tinha nada a ver com isso, quem tinha era Jesus. Vou ficar aqui no alto para vocês todos me verem. E quando Simão, ele pega nas mãos de Jesus, e que Jesus, ele faz assim, e olha Simão nos olhos, e Simão olha nos olhos de Jesus. E Simão sente o amor. Amém. Aleluia. E ele viu o amor com que Jesus olhou para ele. Eu fico imaginando Simão dizendo, não, eu é que sou culpado, a culpa é minha, ele é inocente, ele é inocente. Você está entendendo? Amém. Não tem como nós olharmos para Jesus sem enxergar as nossas falhas. Não tem como nós olharmos para Jesus e não enxergar os nossos fracassos.
mas toda vez que olhamos para Ele, vemos o amor com que Ele nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus amado. Irmãos, eu tenho dito na igreja ao qual sou pastor: nunca duvide do amor de Deus. É um absurdo alguém achar que não é amado por Deus. Chega a ser revoltante. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para ela nos olhos e fala assim: olha. Agora fala com autoridade: olha, Jesus te ama. Você pode duvidar de tudo na sua vida. Fala, você pode duvidar de tudo na sua vida, Pode duvidar de tudo na sua vida, menos que amado por Deus. menos que é amada por Deus. Aleluia. E agora Simão, ele levanta Jesus e ele vai ajudando Jesus a chegar até o Monte Caveira, ou Gólgota. Mas imagine a dor daquele homem ao ver que um inocente seria crucificado. Imagine a dor daquele homem ao perceber que ele estava ajudando alguém a ir até a morte, alguém inocente. Imagine Simeão olhando para aqueles homens, colocando Jesus sobre aquela cruz, pregando as suas mãos, pregando os seus pés, levantando ele no madeiro, furando o seu lado, né? Do lado direito ele foi furado. Aguardando a morte, e Simeão lá parado, olhando. Jesus entrega ao Pai o seu Espírito e morre. De repente, devagarzinho, as pessoas vão saindo, um por um, e Simeão estava lá, porque ele tinha olhado nos olhos de Jesus. E ele sentiu o amor aqui. E ele sentiu aquele amor tão precioso, tão profundo, que fez com que ele assumisse o nosso lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Enfim, Simeão agora tem que voltar para casa. Mas quando Simeão ele pensa em voltar para casa, ele percebe que o tempo de oferecer o sacrifício tinha passado. Simeão percebe que o cordeiro que ele levou tinha se perdido. E que aquilo que ele havia como propósito fazer, ele não tinha conseguido. E agora Simeão, além de culpado, se sentir culpado, ele volta para casa, se sentindo muito mal, por não ter cumprido aquilo que ele havia projetado, planejado, metido a sua família que ia fazer. Imagine 1.600 quilômetros a pessoa andando, alguns meses, pensando que desculpa ele ia dar em casa, pensando o que ele ia falar para a esposa, para os filhos, porque ele não tinha sacrificado o animal, pensando em como que ele ia falar que o pecado da família não teria sido perdoado, não havia sido perdoado, porque ele não conseguiu ir até o sacerdote. Se fosse de carro, a gente ia andar aí umas 10 horas, 12 horas, dependendo do carro e a estrada, né? Um pouquinho mais, mas era meses com aquilo na cabeça. Estão entendendo, amados? Pode ficar tranquilo, eu já estou terminando.
Quanto mais perto de casa Simão estava, mais agonia mexia no seu coração. De repente Simão, ele avisa sua casa. Quem aqui já viajou e deixou a família em casa? Todo dia minhas meninas mandam mensagem. Elas estão... A pequena está falando que ela tem mais saudade, que ela ama mais, e fica aquela coisa, né? E é normal quando a gente chega, depois de uma viagem, alguns dias, e a gente abre o portão, os filhos vêm correndo. E de repente o filho está lá brincando no terreiro, e ele avista de longe, ele vê o pai dele. Estão imaginando comigo? Lembra que eu fiz teatro, tá? Vocês estão conseguindo caminhar comigo? E à medida que o menino ia aproximando dele, o que eu vou falar? Vou decepcionar meu filho. E antes que ele fale alguma coisa, o filho já pula. E já agarra o pai. Pai! Que bom que o senhor voltou! O sacrifício foi aceito! Que bom, eu vou contar para a mamãe, o sacrifício foi aceito, a nossa família foi perdoada. Não existe mais culpa sobre a nossa casa. Nós estamos livres do pecado. E o pai pega o filho, o papai não fez o sacrifício. E o filho, não, o papai fez. Papai não fez. Mas pai, como não? As suas vestes estão todas manchadas de sangue. Simeão para. E olha para sua roupa, está toda manchada. Mas não era do cordeiro que ele levou. Mas era do Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Simeão olha nos olhos de Jesus e ele percebe que ele era o pecador, ele reconhece que ele era o culpado. Eu não vou conseguir mais pregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, vocês tremendos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus. Quando ele reconhece que era ele que era o culpado. O Senhor aceita o sacrifício dele. Glória. Aleluia. E o mancha todo de sangue. Glória. Amém, glória a Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas toda vez, de ano em ano, eles tinham que fazer isso. Que seja em Jerusalém, que seja onde eles estivessem como sacerdote, eles tinham que apresentar um animal para pedir perdão dos seus pecados. Todo ano. Tinha que validar o sacrifício. Mas agora, nunca mais Simão precisava sacrificar de novo. Porque não foi o sangue de qualquer cordeiro que foi aspergido sobre ele. Glória a Deus. Vocês conseguem entender? Amém. Aleluia. Aleluia. E quando você aceitou Jesus, foi este mesmo sangue que foi aspergido sobre você. Você consegue sentir isso? Quando você reconheceu Cristo como seu Senhor, foi esse mesmo sangue que foi derramado sobre você. Amém. Você está manchado do sangue do Cordeiro de Deus, meu irmão. Não há mais culpa. Amém, Jesus.
Você é livre. Aleluia. Você consegue sentir essa paz, essa alegria, esse amor. Graças a Deus. Você é Glória livre. a Deus. Não há mais peso, não há mais culpa. Porque Ele te lavou. Aleluia. Porque o sangue de Jesus nos justifica e nos purifica de todo pecado. Amém. Meu Deus. Amém, Jesus. Ah, Deus. Meu Deus. Feche seus olhos. Deus da glória, obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado.